Irmãos, nós vamos entrar hoje, então, continuar o artigo 13, mas o artigo 13, ele desdobra imediatamente para uma questão que é o problema do mal. E aí a primeira coisa que eu quero fazer é saber de vocês se é importante nós estudarmos isso ou não. Não, pastor, isso é viagem, isso é coisa de teólogo. Eu não quero saber desse negócio, eu não preciso disso. O mal está aí, mas Deus também está e pronto. Para mim tá bom. Pula esse assunto. Você tem todo o direito de pensar assim, todo direito. Ou não, é importante, e é importante por quê? Eu quero estabelecer essa questão da importância antes da gente entrar no assunto. Porque aí eu já, como eu já disse, né? Aí eu já faço meu jabá, né? Aí eu já entro no assunto, vocês despertados para a importância, né? É importante, sim, para a gente manter bem firme na nossa cabeça, né? Nas nossas mentes, quando os desdobramentos do mal, né? E quando isso nos afeta, tenta nos afastar de Cristo, não consigo. Sim, tá bom. Tem um desdobramento muito prático, irmãos, do problema do mal. Quem consegue falar? O desdobramento prático do problema do mal. Na nossa vida, no nosso cotidiano. Você costuma com ele? Não nesse ponto. Também é um problema, mas é um problema... Não é que a gente se acostuma, a gente, vamos dizer assim, passar, terá que eu posso fazer, então vai ficar do jeito que está. O que mais nos constrange com o problema do mal? Com o não crente? Que ele não é comigo. Não. Deus criou o mal. E Deus está dormindo, deixa para lá. Deus está dormindo, deixa para lá. Isso, o artigo 13 da Confissão trata isso também. Qual que é a principal diferença, irmãos, da teologia reformada? A primeira coisa, o que distingue a teologia reformada de todo o resto? Ela coloca a gente no nosso devido lugar de pecador e trabalho. Ninguém é bom o suficiente. Tem algo ainda voltado para o Senhor, né? Isso está certo. Mas... Hã? Que isso, hein, irmã? A soberania... A soberania de Deus. A soberania de Deus é o que mais diz, é o principal, a principal matéria que distingue a teologia reformada. Deus, ele é soberano. E aí, o desdobramento imediato da soberania de Deus é o quê? Que ele é soberano sobre todas as coisas. Certo. Isso. E aí, qual que é a acusação do ímpio? Que ele criou o mal, que ele é malvado, que ele é um Deus ruim. Porque como a gente vê a maldade, ou as calamidades, o mal moral, se Deus é soberano, ele não pode ser bom. Ou às vezes a classificação deles é omisso. Isso, mas aí se ele é omisso, ele não é bom. Porque, inclusive, a omissão, ela é pecado, né? O pensar é pecado, o falar é pecado, o fazer é pecado, e o deixar de fazer o que precisa ser feito é pecado. Né? Então, não tem saída, né, irmã? Então essa é a acusação deles. E aí, qual que é a nossa resposta? Se Deus é soberano, ele é mau. Olha a maldade, olha a violência, né? Olha tudo que acontece. Então, se há um Deus, esse Deus não é bom. E aí? Ele é bom sim. Certo, mas e aí? Só que quando o homem caiu no pecado lá com Adão e Eva, né? Eles tinham livre-arbítrio, né? E eles tinham potencial para pecar ou não, para escolher o pecado ou não, e eles escolheram o pecado.
E aí Deus usa, mesmo assim, Deus é tão soberano que ele usa o mal usa o mal para poder cumprir a vontade dele. Mas, E qual que é a resposta dos nossos acusadores? vou falar que ele é soberano por quê? Ele que criou o mal, não. Se ele é soberano, ele poderia ter evitado. Se ele é soberano, o mal não precisaria ter entrado nessa terra. Se ele é soberano e bom, o mal não poderia ter entrado. O homem não poderia ter pecado. Certo. Mas, e aí? E qual que é a nossa resposta como crentes? Beleza, Deus é bom, Ele é soberano, mas Ele permitiu o mal. Permitiu em tese porque ele criou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Ele poderia não ter permitido que eles pecassem, mas ao mesmo tempo, como ele deu a eles o livre-arbítrio, então ele sabia desse potencial. Isso, para os acusadores, faz Deus ainda mais responsável. Mas aí eu já vi muita gente falar, não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Se eu quero fazer o mal, eu faço o mal. Se eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem. Só que aí a gente tem que entrar com o bem, eu costumo falar, igual eu falei com um colega da uma vez. Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Certo, mas eu estou olhando... A minha natureza é má. Não, mas beleza. A sua natureza foi criada por quem? Foi criada por Deus. Mas o pecado me tornou um ser passível de ser mal. Mas Ele vai falar. eu estou falando um passo lá atrás. Lá atrás. Sim, pastor, eu costumo retroceder na sou presbiteriana. Lá atrás na criação, na natureza do homem, da mulher, das coisas criadas. E aí? Por que Deus, então, criou com o potencial e foi da vontade dele que o homem pecasse? Oi, gente, tá na Bíblia isso não, ué. Não, mas isso aqui que eu falei é real. Não, sim, mas... E aí? Como é que a gente traz essas... O vaso mal e o vaso bom. Então, assim, olhar Deus é isso. Porque a não quer ser o vaso mal. Porque às vezes acontece de o vaso mal ser tipo assim, um exemplo, né, de como você não deve ser, né? Mas aí nós estamos falando antes disso tudo, porque Deus tinha criado, vamos falar assim, 2 vasos só. Adão e Eva. Bons. E aí, irmãos? Não, mas você sabe. Hã? Você sabe que eles caíssem para que houvesse a remissão dos pecados através de Jesus. Então, Deus decretou que o homem pecasse por causa de Jesus. Não, igual a salvação. Não, pode ser isso. Não, eles não dele. Aí isso foi Não, ele já sabia que tudo. Não, ele já sabia não. Decreto não é que ele já sabia. Decreto é que ele definiu. Não, mas ele não criou o mal, gente. Ele não criou o mal. Não foi o mal. Era um homem potencial. Se escolher, sim. Mas quando ele quis que o homem fizesse o mal, Tá vendo? quando ele quis que o homem fizesse o mal por causa de Cristo, como é que a gente trata essa questão da natureza divina? Hã? Não tem jeito de modificar, não. Vai sair daqui todo mundo passou. Mas perdeu demais. Vocês estão convencidos da importância de estudar o problema do mal ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tranquilo? Eu também, Deus convence a Clara tá rindo aí, você também está convencida, irmã? Não. Vamos lá, gente. A primeira coisa é aquilo que a gente precisa
confessar independente de qualquer coisa. Deus é bom e Ele não criou o mal. Isso é a primeira coisa que nós temos que falar. Ainda que eu não entenda nada mais. E eu não entendo tudo, aliás, eu entendo muito pouco, e também não é a minha expectativa de que vocês saiam daqui também com esse problema totalmente resolvido. Mas algumas coisas a gente precisa deixar bem sedimentado. Deus é bom, e Deus sendo bom, Ele não criou o mal. Então, essa é a primeira coisa que nós temos gravado, tem que ter gravado no nosso coração e na nossa mente, para a gente seguir, né? Embora os perversos, eles acusem os reformados de fazerem Deus o autor do mal, por causa da soberania, as confissões nossas, elas são categóricas em negar tal ponto. Quem tem aí, abre para mim a Confissão de Fé, capítulo 3 e capítulo 5. Eu vou ler primeiro aqui só um trechinho da Confissão Belga, artigo 13, que é o que nós estudamos semana passada. Sobre a Confissão de Fé de Westminster. Isso. A Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Belga, eu vou ler um pedacinho aqui do artigo 13. Deus, contudo, não é o autor e nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios hajam com injustiça. Então, isso é um recortezinho aí da Confissão Belga do artigo 13. E a Confissão de Fé de Westminster. Lê para mim do capítulo 3, Eternos Decretos de Deus, o parágrafo 1º. Desde toda a eternidade, e pelo que sabe o santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, a contingência das causas secundárias. Então, está dialogando aqui filosoficamente. Então, Deus é a causa primária de tudo. E há uma contingência, a agência, a necessidade dessas causas secundárias que são feitas pelos homens. Mas aquilo que, ainda que seja feito pelo homem, seja mal, mas vá de encontro com o decreto, com a vontade de Deus, que é o seu santo conselho, ele não pode ser autor do pecado e nem autor do mal, tá? Então a nossa Confissão de Fé de Westminster diz isso. Aí no capítulo 5 da Providência, eu acho que é no parágrafo 3, eu não coloquei a referência aqui, a onipotência, a sabedoria inescrutável, qual que é? É o parágrafo 3? Isso. Lê para mim, por favor. Não, começa assim, capítulo 5, e eu acho que no parágrafo 3, a onipotência, a sabedoria inescrutável. É o 4. É o 4? Lê para mim, por favor. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus se manifestam de tal maneira na sua providência que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. No entanto, essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então nós temos aí que Deus é de infinita bondade, o ser totalmente santo. Então ele não pode ser autor e nem pode aprovar o pecado ou a maldade. E aí traz uma palavra que eu evito usar, mas que ela é usada desde de Agostinho, mas toda vez que ela é usada, ela precisa ser explicada. Por quê? Nós não podemos, quando a gente lê permissão, e seja alguns momentos nas escrituras que a gente lê a permissão, mas quando a gente vai no termo original, ela dá para a gente o real dimensão dele, mas quando a gente fala de permissão, o que vem à nossa cabeça?
a passividade, Ou inércia. inércia, neutralidade, né? O não querer agir. Então, assim, é uma passividade. Mas, de maneira nenhuma, essa permissão é uma ação neutra de Deus, ou é uma passividade de Deus. A permissão é uma ação positiva de Deus querer permitir, porque isso está de acordo com a vontade dele. Então, a permissão é ação positiva. E aí, quando Deus permite, ele decide não impedir. Então, Deus não simplesmente, tudo bem. Não, ele decide não impedir. Deus fixa limites. Deus ordena o evento. Deus dirige o resultado. Preserva a própria santidade. Conduz todas as coisas a fins santos que contribuem para a sua glória. Então, permissão é nesse sentido. É uma permissão ativa. É uma ação positiva de conduzir tudo segundo o seu querer. Então, a confissão de fé, ela usa permissão. Os escolásticos reformados usam também a palavra permissão. Agostinho usa, muita gente usa, mas a gente precisa qualificá-la, né? Então, eu, como já disse para os irmãos, eu prefiro nem usar a palavra permissão. Toda vez que eu posso, eu não uso para não causar esse engano, porque nem todas as vezes a gente tem a chance de explicar qual que é o entendimento da palavra permissão, porque tem que fazer muitas qualificações para poder entender. Então, não é passividade, é uma ação positiva de querer que aquilo aconteça e conduzir tudo. E assim, tudo concorre com a vontade de Deus, que usa o pecado. Tem vários exemplos. Então, Deus usa o pecado, por exemplo, para punição do pecado. O pecado é punição do pecado. Nós vemos na Escritura, nós vamos ler alguns versos, e também para provar ou para disciplinar o seu povo. Vamos ler alguns textos aí, irmãos? Eu quero que cada um leia, não quero que só um leia, não, porque eu quero todo mundo participando, né? Para a gente fazer a nossa escola bíblica bem participativa. Alguém já abre para mim o Josué 11:20, leia primeiro Josué 11:20, e 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Quem achou aí Josué 11:20, pode ler, por favor. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem na guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Deus usa o pecado para punir o pecado, punir o pecador. Está aqui em Josué 11:20, muito claro. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Ora, o parecimento de iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11 até o 12, irmã. É por este motivo, pois, que Deus nos manda a operação dele, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitados-se com a injustiça. Então, Deus usa aí o pecado como punição para o pecador e também para provar e disciplinar o seu povo. Só um verso, o segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 1. E perguntou: por que vem o rei e o senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. Segundo livro de Samuel 24, 1? 24, 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele ensinou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta,
o censo de Israel e Judá. E o resto da história a gente conhece, a gente pode ler depois, né? Então, a ira do Senhor, né, como castigo, não ira como juízo vindicativo, né, mas aqui mais como um castigo, disciplina contra o povo, né? Ele se acendeu contra os israelitas e ele mesmo incitou Davi, falando para ele levantar um censo de Israel e de Judá. Mas depois Davi pagou por isso. Então, assim, a culpa não era do Senhor Deus, porque senão Deus não teria imputado essa responsabilidade a Davi. Então, disso vem, irmãos, que Deus usa todas as coisas, mas o mal vem do próprio homem e não de Deus. O mal vem do homem e não de Deus. Deus é santo e todo-poderoso, e o mal e o pecado podem ser usados como meio para cumprimento da sua vontade, sem que ele seja o autor, ainda que contribua para a sua glória. Tudo que Deus faz, tudo que Deus usa, contribui para a exaltação do ser de Deus. Romanos 1, 24, alguém já abre aí, Tiago 1, 13 ao 15. Romanos 1, 24 primeiro, por favor. Por isso, Deus entregou aos homens a imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo e Deus entrega o homem para que ele dê vazão ao pecado que já está dentro dele. Deus, ele não tenta o homem, não coloca o mal, não instiga nesse sentido de fazer com que o homem faça o mal. O meu entendimento, irmãos, é que Deus simplesmente solta a rédea. Você está andando com a rédea apertada, de repente você solta a rédea. E, ok, vai fazer o que é mal, e nós vamos entrar aqui na questão dos decretos, nós vamos entender isso melhor, ele vai fazer aquilo que é mal, mas tudo aquilo que vai ser feito está sob a supervisão de Deus e contribui para a glória dele. Porque aos olhos de Deus, tudo é bom. Tudo contribui para o decreto dele. Então, tudo é bom. Então, ele só solta a corda. E aí, Tiago 1, 13 ao 15, nos ajuda a ter esse entendimento. Além de vários outros textos, viu, irmãos? Eu fui selecionando alguns, porque o nosso tempo é curto, e essa aula é importante eu começar e acabar ela. Vamos lá, Tiago 1, 13 ao 15. Ninguém a ser tentado de ou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo o intenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então, cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça, a ganância, a concupiscência dos olhos, que simplesmente põe para fora aquilo que está dentro do coração. Então, o Tiago está falando, Deus a ninguém tenta, ele não conduz, mas quando ele tira a mão, as pessoas são conduzidas pelo próprio coração. Então, a gente não pode de nenhuma forma falar que Deus tentou, Deus fez o mal, nada disso. É a cobiça, é a ganância, é a concupiscência do nosso coração. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente tem que pensar algumas coisas. Deus desejou ou ordenou o mal em algum momento da eternidade? Não. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Se ele não desejou, se ele não ordenou o mal não existiria. Não haveria o mal. Tá vendo? A gente já estava conseguindo resolver, glória a Deus. Então, eu achei que eu já estava. Se ele não desejou, aí agora não. Se ele não desejou. Não. Calma. Eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá. Mas olha assim, nós temos que nós estamos construindo. Olha só, irmãos, vamos lá. Você já fez o alicerce. Você já começou o primeiro andar. Você não precisa começar a cavar de novo, não. Nós vamos continuar construindo daqui para cima. Ok? Estamos juntos? Então, então vamos lá. Então a gente fez o alicerce. O alicerce está bom. Você não vai cavar o alicerce de novo.
Vamos lá. Então, Deus, ele ordenou e desejou o mal. Não acabou de falar que não foi Deus que fez isso? Não. Deus, ele não é autor. Ele não é o criador. Mas, em algum momento, ele quis que o mal existisse. E aí ele queria que o mal existisse, o mal criou. Não, aí é o quinto andar. Aí é o quinto andar. Eu não sei se está certo, né? Eu acho que olhar para o mal, não olhar como se fosse algo criado, uma coisa. Igual a escuridão e a luz. Deus disse, faça luz. Uhum. A escuridão já estava ali. Então a escuridão é a ausência de luz. O frio é a ausência de calor. Então o mal é a ausência do bem. Quando o Senhor diz que Deus tira a mão, e ali acontece o mal. É porque Deus se afastou daquilo, não tem bem. Sim, o caminho é esse. O João até me lembrou, semana passada, quando eu falei sobre isso, eu usei justamente essa questão da... Então, eu falei que não era o contrário, era a negação. Aí o João no carro, né? O papai ficou todo orgulhoso, né? Porque ele... Presta atenção, né? Aí eu falei assim, ô papi, então quer dizer que você mudou de ideia? É possível, mas é normal mudar de ideia. Mas me explica. Não, porque há um tempo atrás aí você falou que o mal era a ausência do bem. Eu falei, não, é verdade. É também. E aí eu até, quando eu escrevi aqui, eu acrescentei isso. Mas eu tinha falado da questão da negação, da privação e não de coisa criada. E é isso aí mesmo. Esse é o caminho que nós precisamos caminhar nele. Mas ele não sendo criado, ele não sendo substância, e aí Agostinho começa a falar da questão de substância, né? Ele não sendo substância, ele não é criado. Mas ele, enquanto realidade, ela foi ordenada no decreto de Deus, porque senão ela não existiria. Mas Deus não se faz autor do mal. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais disso lá para frente. Pode. Quando ele criou Adão e Eva, ele deu a potencial de negar ele mesmo. Isso aí. Negar a vontade dele. Então ele deu a potencial do ser humano de produzir o mal. Sim, isso aí. É isso aí. Isso é o próximo andar. Diz que o inferno é a ausência de Deus. Sim, o pior do inferno não é o fogo, não é o verme, não é o choro, o ranger de dentes. O pior do inferno é estar totalmente separado do Senhor. Apesar de que essas coisas são todas reais. O homem não tem noção do que é. Mesmo não sendo crente, não acreditando, Deus... Não, isso. E Deus, eu não gosto de usar o termo também de graça comum. Os irmãos já falei isso com ele. Mas Deus, ele dá para os bons e para os maus. A Escritura fala, a chuva, o sol, o alimento. Deus, quando ele mantém essa terra caída ainda sustentada pela espada, pelo magistério, né, e sob controle a ordem natural das coisas, o ímpio ele ainda prova disso, né? Mas Deus sustenta todas essas coisas por causa do justo. Por isso que o mundo não está totalmente em caos como ele poderia estar. Porque Deus está sustentando essas coisas, né? E aí vai ter um momento que vai ter totalmente a separação. Mas então, irmãos, olha só, Deus é bom, ele não é autor do mal. Mas em algum momento, ele desejou e ordenou que houvesse o mal. Então, você tem que saber disso. Por quê? Porque se Deus não tivesse ordenado, se Deus não tivesse desejado o mal não existiria. Tá claro isso? Estamos construindo outro andar. Agora o inferno. Algumas coisas você vai guardar.
Só Mas- complementando, o inferno também não é só a ausência de Deus. É a ausência de Deus, mas a gente tem que deixar claro que vai receber a ira total de Deus. Isso aí. Com certeza. Vai governar, não. Isso aí, exatamente. Não. Ele vai estar. Só eu tenho coragem de falar essas coisas. Não, mas a gente tem uma mesma pessoa. Eu tinha a firme crença de que o inverno era a ausência total de Deus, que Deus não estaria lá. Agora, peraí, deixa eu. Tipo, se Deus vai governar lá, como que Deus vai governar num lugar imundo daquele jeito? Não, gente, Deus é o Todo-Poderoso. Ele vai estabelecer que lá haverá eternamente um sofrimento extremo. Mas ele não vai ficar lá, ele não vai estar lá. Assim, Deus não é onipresente? Sim. Então, de alguma forma, gente, ele está em todos os lugares, ele conduz todas as coisas, mas sem se sujeitar àquilo, né? Então, esse é o ponto. Mas vamos avançar aqui, porque aí o inferno é a última questão aqui da santidade e da bondade de Deus. Pastor, só me esclarece uma coisa. Dizer que Deus desejou o mal, é mesmo a palavra desejou que a gente precisa usar? Porque você desejar é diferente de você... Então vamos mudar. Então vamos mudar aqui para você. Então vamos mudar para você ver se melhora para você. Deus quis o mal. É diferente. Eu acho que é pior. Eu acho pior. Deus desejaria de Deus, porque é força diferente de quando você fala que Deus desejou. Pode ser, ok. Deus quis. Não, eu prefiro desejar, porque nem sempre desejar é querer. Ele planejou e ele governa sobre o mal. Ele não criou, mas ele governa sobre tudo. Planejar, acho que é pior. Mas assim, ordenou o que eu falei. Ordenou, desejou, ele quis. Você escolhe a palavra que você preferir. Não é que eu prefiro, é que condiz com o que Deus faz. Deus desejou. Deus ordenou. Deus quis. Deus quis. Por quê, irmãos? Porque se Deus não tivesse ordenado, ou se não fosse da vontade de Deus, não teria acontecido. Certo? Então, sim, Deus ordenou o mal em algum momento. Desejou o mal, ele quis o mal em algum momento. Por quê? O homem não obedeceu a Deus e só quis o lado ruim, Deus não carrega. Quem caiu primeiro? O anjo ou o homem? O anjo. Aí não vai falar assim, mas ainda vamos saber como é que foi a criação, qual a criação do Senhor. Entendeu, César? Qual... Então, aí não pode ser sido por causa do homem. Mas que Deus só carrega só. Sim, isso eu já falei, mas não foi por causa do homem. A Bíblia fala duas coisas bem claras: da santidade de Deus e do pecado do homem. Sim, Então, às vezes, isso estuda e é para deixar bem claro quem é Deus e quem é o homem. isso aí, vamos lá. Então, Deus quis o pecado, Deus desejou e ordenou o mal. Por quê? Para que nele e contra ele, no mal, né, no pecado, pudesse trazer à luz seus atributos divinos, sobretudo Cristo Jesus. Então nós vamos aprofundar na frente um pouquinho do que a Lília falou ali, né? Então, Deus quis o mal, Deus desejou o mal, Deus ordenou o mal, para que sobre o mal ele manifestasse os seus atributos divinos e principalmente Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Colossenses 2,15, porque é em Cristo que ele derruba, ele joga por terra toda a questão do mal e do pecado. Pois embora ausente contra o Colossenses 2,15? Colossenses 2,15. e despojando os principados e potestades, unicamente os expôs ao desprezo, e o fã deles na cruz. Então, a pior coisa, eu falei semana passada,
que é o pecado, a negação de Deus, enfim, o desprezo, a miséria por causa da maldade, do pecado, com a melhor coisa, Cristo Jesus triunfando sobre todas as coisas e mostrando o grande poder sobre tudo e sobre todos, né? Triunfando sobre toda e qualquer maldade na cruz. Então, a nossa maior contemplação do atributo divino é Cristo Jesus. Então, a gente construiu aí um outro andar, um outro fundamento, né? Uma outra camada aí, que é o mal vem do próprio homem e não de Deus, embora Deus soberanamente o tenha ordenado através do seu decreto. E aí a gente entra então na questão do decreto. A gente fala os decretos de Deus, mas na verdade Deus tem um decreto, que é, vamos falar assim, um decreto com várias cláusulas. Porque Deus, na eternidade, ele determina uma única vez. Deus, ele não fala, eu vou fazer isso, vamos fazer isso agora, isso outro, Deus trino reunido. No sentido forense, tá correto? Né? No sentido forense, faz um decreto e ali tem várias cláusulas. Várias questões. Então, é um decreto. Esse decreto, ele é eterno. Ele é, desde a eternidade, válido até a eternidade. E como Deus é imutável, o decreto também, ele é imutável. Não muda, não tem revisão, nada disso. Ele fez uma vez e uma vez está definido, está determinado. Então a gente fala decretos muitas vezes, mas a verdade é no singular, porque é a manifestação da vontade de Deus feita na eternidade. Deus manifestou a vontade dele na eternidade, Deus trino, através do decreto. Tem um texto que eu gosto muito, vamos ler lá, Apocalipse 13:8. Alguém já abre Mateus 11, 26 e 27. Apocalipse 13:8. Oi, Thomas. Apocalipse é Mateus 11, 26 ao 27. E Apocalipse, em primeiro lugar, 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro, a morte do Cordeiro, a manifestação do mal e etc., isso já está previsto desde o início de todas as coisas. Por isso que Deus não foi pego de surpresa e está conforme o decreto, está conforme aquilo que ele desejou, ordenou ou quis. Então, desde lá de sempre, já tem o nome de todos aqueles que, inclusive, nem nasceram ainda no livro da vida, que estão garantidos no livro da vida pela morte do Cordeiro, lá no ano 2000 e pouco, como a gente diz, não, porque o Cordeiro morreu na eternidade. Ele foi manifestado na plenitude dos tempos, e aí teve a obra vicária, né? Mas isso está garantido desde a fundação do mundo. Mateus 11, 26 e 27. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue, meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, foi do agrado. Tudo foi entregue pelo Pai na Trindade em conselho desde a eternidade. Então, tudo foi feito, tudo foi entregue, tudo foi estabelecido desde a eternidade. E aí, nisso, nós somos contrários aos dispensacionalistas, aos sionistas, né, que dizem aí que Israel, o povo de Deus, ainda tem alguma benesse, né? Quem nasce lá em Israel, quem está lá, o povo judeu, tem alguma benesse, alguma diferenciação nos dias de hoje? Não tem. Então tem gente que defende isso. E a gente enche a bola. E não estou falando que os caras são ruins, não, mas nisso aí eles erram e erram feio, segundo a visão reformada. Luiz Saião,
Franklin Ferreira, Renato Vargens, todos eles são sionistas e acabam sendo um pouco dispensacionalistas. Eles não, o Granconato, eles não afirmam isso não, mas está todo mundo com o pezinho lá no dispensacionalismo. O dispensacionalismo diz que Deus foi mudando. Ele fez uma dispensação, colocou o homem no Éden, e aí o homem falhou. Aí ele criou outra dispensação. Aí depois o homem falhou, ele criou outra. Então, no decreto, antes da fundação do mundo, antes do decreto da fé, eles não acreditam. Acredita, mas aí faz um malabarismo lá para ir fatiando isso em várias... Oi? Só que... aí vai assim, não, mas aí, gente, por que... Vamos lá. Muitas pessoas que negam a questão de Deus ter ordenado ou ele ter desejado o mal para exaltar a sua glória, o fazem com caráter piedoso. Assim, não, Deus não quis, mas ele deixou o homem ali segundo a sua vontade, e quando o homem pecou, ele teve que providenciar uma outra aliança, um outro tipo de salvação. Por quê? Porque não querem imputar isso ao Senhor e não conseguem explicar. Só que isso não é bíblico. E aí você vai falar que Deus vai mudando? Aí a Constituição brasileira criada mais 100 anos de medo. Então assim, só que Deus é Deus. Deus não é homem, Deus não é falho. Então, tudo foi entregue, né? Tudo foi feito desde lá e assim Deus estabeleceu. Então Deus não muda. E aí tem essas outras visões que querem tirar de Deus essa dificuldade de explicar a possibilidade de haver o mal segundo a vontade de Deus. Então, com o coração piedoso, não, eu não quero colocar isso sobre o Senhor. Mas aí, quando faz isso, na verdade, nega o atributo de Deus, da soberania, daquele que é onisciente e sabe de tudo. Deus não pode ser pego de surpresa de maneira nenhuma. Né? Então, esse é o ponto. Então, nós temos um decreto, irmãos, eterno e imutável. Deus estabeleceu na eternidade e assim será até o fim. Construir mais uma camada, ok? Podemos ir para frente? Então vamos. Só que nós dividimos o decreto em dois, para que a gente possa entender logicamente de uma forma melhor. Então nós tem o decreto de Deus, é um decreto só. Mas a nossa cabeça é pequenininha, custa entender as coisas, então a gente cria, né, os nossos vocabulários, trindade, sacramento e etc. A gente vai criando para que a gente possa entender. E aí a teologia reformada, ela divide o decreto em dois tipos de decretos. Quais são eles? Questão boa de prova, né? Quais são os decretos? Vamos falar assim, quais são... vamos dividir o decreto. O decreto é a vontade revelada de Deus. Então, ele teria... Esse decreto a gente pode dividir em duas vontades. Não seria do Papa. Não tem nada a ver. Vamos lá, para ganhar tempo. Vontade decretiva. É aquilo que Deus decretou e é assim, acabou. Vontade decretiva, para a gente entender. Então, Deus determinou que aconteceria daquela forma. Então, a providência soberana final é a vontade decretiva, é a vontade conforme o decreto estabelecido desde a eternidade. E tem a vontade perceptiva. Então, a gente pega o decreto, divide em o decreto, vontade decretiva, vontade preceptiva. O que é a vontade preceptiva? Quando a gente fala de preceptivo, vem o que na nossa mente? Não, preceptiva. Preceito. Tem a ver preceptiva, a vontade do preceito. Então, vontade de preceito tem a ver com o quê? Com aquilo que foi estabelecido por Deus moralmente. É a vontade moral. Então, é aquilo que Deus ordena moralmente.
como dever da criatura. Então vem do preceito, vem da lei de Deus. Então a gente divide dessas duas formas. Essa distinção não quer dizer que Deus tem duas vontades e que elas são contrárias, de maneira nenhuma. Mas são dois modos de considerar a única vontade divina. Então, nós vemos, era decreto de Deus que Cristo Jesus fosse crucificado, sim ou não? Sim. Foi fraco isso, hein? Sim. Mas vamos lá, então tá. Então, não tem. Olha, você é doido, irmão. Vai estar doido, essa aí não pode ter. Hã? Isso, mas foi da vontade de Deus que Cristo fosse crucificado. E aí, na crucificação de Cristo, nós temos duas coisas. Nós temos ali a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Qual que é a vontade decretiva? Que está no decreto. Você fala da adaptação, não vai estar a queda. Nós temos um decreto. Nós temos um decreto. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que haveria de morrer para pagar isso, mas factual, na história. Ele tinha que morrer para ser cumprido aquilo. Então ele só morreu porque ele morreria, né? Então na história é factual. Então ali é o decreto. O justo morreria pelos injustos. E aí nós temos então duas vontades. A gente divide o decreto, a vontade de Deus, em dois tipos de vontade. A vontade decretiva e a vontade preceptiva. A vontade decretiva é o quê? Que Deus seria sacrificado. Essa foi cumprida. Para isso ser cumprido, a vontade preceptiva, que é a vontade moral, era a vontade de Deus? Entenderam? Cristo morreu conforme a vontade do Deus Trino estabelecido na eternidade. Mas para que isso acontecesse, a vontade preceptiva foi violada. Mas, de toda forma, quando junta as duas coisas, o decreto. Vamos ler lá. Isso fica muito claro, né? Que a gente tem a vontade preceptiva. Assassinar o justo é pecado gravíssimo. Então, a vontade moral de Deus, ela foi violada. Mas, a vontade decretiva, a morte de Cristo, foi determinada desde a eternidade para redenção dos eleitos. Aí nós vemos isso, vão abrir comigo, Atos capítulo 2, verso 23. Atos 2, 23, depois Atos 4, 27 e 28. Os dois textos nos ajudam a entender isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, Não, Atos 2, 22 e 23. 22 a 23? Desculpa. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, a vontade de Deus do decreto foi cumprida, mas uma lei moral foi quebrada, havendo inclusive depois, claro, lógico, esse ato deve ser justificado, né? Haverá a justiça de Deus sobre esse ato. Capítulo 4, 26 ou 28. Vamos ler o outro, Marcinho? Aí a gente segue. Vamos lá. Atos 4, 26 ao 28. Levantam-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio
Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, olha só. Esse evento da morte de Cristo foi ao mesmo tempo santamente decretado por Deus, perversamente executado por homens. Nós vimos nos dois textos. Foi santamente decretado por Deus e perversamente executado por homens ímpios. E aí nós temos uma distinção clássica. Aí os estudantes de direito aí me ajudam se isso está nos compêndios seus. Isso é agostiniano. O mal da culpa, isto é, o pecado cometido, ou o mal da pena, isto é, o sofrimento ou castigo justo. O direito faz essa distinção? Tem isso? Vocês lembram? Então, o mal da culpa, Agostinho coloca isso, né? É o mal do pecado, é o pecado cometido, aquele mal pelo pecado que foi cometido. E o mal da pena. Então, Deus, ele não tem parte com o pecado cometido. Mas Deus tem parte com o sofrimento justo ou castigo justo, a ira justa sobre aquele pecado. Então, tem o mal da culpa. Deus não leva o mal da culpa. Esse, de forma nenhuma, é atribuído a ele. Mas ele, no devido tempo, entrará com a questão que nós falamos do inferno, porque ele precisa, Carlos fala isso aqui na abertura, ele precisa punir o pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Aquele pecador que não se arrependeu dos seus pecados e que Cristo não foi feito justiça para esses pecados, ele precisa ser punido. Porque o inferno foi criado por ele, do diabo, dos seus anjos. Isso, tudo foi criado para a glória de Deus, mas ele precisa punir, não é por causa disso, é porque ele é santo e justo. E se ele não punir o pecador, se ele não nos disciplina nos nossos pecados, mesmo sendo crentes, ele não é santo, ele não é justo, e ele não punindo, nós nunca vamos ter a mente de Cristo ou vamos andar conforme Cristo andou. Então nós temos essa distinção, que é uma distinção clássica, né? Então Deus pode ser causa do mal de pena, enquanto juiz justo, mas não do mal de culpa enquanto pecado. Sim, irmãos. Podemos fechar mais uma camada, mais um andar do nosso edifício? Né, senhor? Nós já estamos chegando aqui, As paredes estão firmes, hein, engenheiro? Tem que ver, engenheiro, a estrutura, nós estamos subindo esse prédio, está mais ou menos, hein, irmão? Estamos chegando no quinto andar. Aí, a gente vai entender 1%. Obrigado pela parte que me toca, viu, irmãos? Então, assim, continuando esse raciocínio, o homem, quer dizer, o mal teria sido criado também para que o homem entendesse como seria a ausência de Deus. Não, aí que tá. Aí que tá. O mal não foi criado. Essa é a nossa primeira posição, né? O mal não foi criado. E nós vamos avançar um pouquinho, espera um pouquinho, Carol, que nós vamos avançar nesse ponto, né? Então nós estamos falando primeiro do mal, ele ter sido desejado por Deus para que Deus manifestasse os seus atributos e a sua glória em Cristo Jesus. Foi o que a Lília falou ali, essa direção. Aí nós vamos chegar no homem. Nós vamos chegar no homem. De toda forma, Deus tendo ordenado, irmãos, não tinha outra opção para o homem. E aí nós vamos caminhar um pouquinho mais nisso aí. Mas vamos pro outro andar. A origem do pecado ou origem do mal. E aí? Nossa. Pode ver com Lúcifer. Não que ele criou, porque ele não ficou criar nada, mas ele pecou porque ele pecou não criar. Ele escolheu pecar, pecou e aí veio. Vamos lá, irmãos, 4 minutos, 3 minutos, eu preciso acabar isso aqui hoje. Se não acabar hoje, jogar um concreto curado em cima de outro concreto, né? O nosso engenheiro não é bom não, né? A gente tem que acabar, Vamos lá.
A origem do pecado, a origem do mal. Irmãos, a ideia não surgiu primeiro em Satanás, não surgiu em Adão, não surgiu em Eva. A ideia primeira não surgiu neles. Para que o mal existisse, o pecado existisse, ele tem que ser ordenado por Deus. E tendo sido ordenado em Deus, a ideia do mal surgiu primeiro em Deus. Então a ideia do mal surgiu em Deus. A origem não quer dizer que é criação e não faz de Deus o autor do mal. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. O Kleber já falou isso, semana passada eu expliquei um pouco sobre isso também. Deus criou os anjos e os homens com a possibilidade de pecar e com a possibilidade de se manterem santos. É o que a gente comumente chama de livre-arbítrio. Então o homem, ele tinha ali o poder, a possibilidade de pecar ou a possibilidade de se manter santo. Mas ele não criou o homem ou os anjos com a possibilidade de não caírem. Ok? Que é a nossa condição depois de consumada a salvação. Depois de consumada a salvação, será impossível que nós pequemos. Mas quando Deus criou, Ele criou com a possibilidade de pecar, com a possibilidade de fazer o mal e com a possibilidade de se manter santo. Muito embora Deus, ele não tenha sido pego de surpresa. Eu vou fazer o homem assim, as criaturas assim, e vou ver o que dá. Não. No decreto, ele já tinha estabelecido que Cristo Jesus morreria para salvar os eleitos. Porque Deus não vê, irmãos, como a gente vê o tempo cartesiano, né? Ontem, hoje, amanhã, tudo está diante de Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, ele criou o homem com a possibilidade, as criaturas, né, com capacidade cognitiva, a possibilidade de se manter santos e a possibilidade de cair, mas não a possibilidade de se manter de pé o tempo todo. Ele não fez isso, né? É o que a gente chama de livre-arbítrio. Muito embora a gente leu no próprio artigo 13 que 1/3 dos anjos caíram e os 2/3 Deus, pela sua graça, não deixou que caíssem, ainda que eles tivessem esse potencial. Então, algumas coisas que a gente só vê porque está escrito e é mistério do Senhor. Então, quando a gente fala assim, que tinha o potencial, o mal não é criado, não é criação. Por isso, Deus não pode ser autor do mal. O mal é a negação, é a corrupção, é a privação, é a ausência, eu coloquei aqui, viu, João? A ausência do bem. Ele é produto do desejo da criatura que, enquanto tinha livre-arbítrio, escolheu se rebelar contra o bondoso Deus. Ok? Certo? Então, o mal, ele não possui ser positivo, independente, como se fosse uma substância rival do bem. Então, o mal não é criado e contrário ao bem, ele é a corrupção do bem. O homem foi criado bom, tudo que Deus criou é bom. Deus criou o homem e falou assim, é muito bom. Mas era muito bom aos olhos de Deus que ele tivesse naquele momento esse poder, esse potencial entre fazer o bem e o mal. Mas ele criou tudo bom. Então, por isso, ele não pode ser autor do mal. O mal surge quando uma criatura boa, criada por Deus, se desordena moralmente. O problema do mal não é que Deus tenha criado uma entidade mal. Foi o que você disse, né, claro? Ele não criou uma entidade mal, mas criaturas reais que caíram em corrupção por causa do seu próprio desejo. Embora isso seja ruim, isso está de acordo com o
decreto de Deus dele ser exaltado sobre todas as coisas. Fechamos o 5º andar. Cobertura agora. Vamos para a cobertura. A cereja do bolo. A cereja do bolo. O que a gente pode, então, irmãos, concluindo, né? O que a gente pode afirmar, no máximo, é a possibilidade de pecado. Como a possibilidade de pecado se tornou realidade, é e vai continuar sendo um mistério. Se a gente for ficar pesquisando de onde vem a vontade do homem de pecar, isso é consenso entre todos os teólogos que estudam isso. Nós vamos além daquilo que Deus estabeleceu para nós. E aí, a gente insistir nisso, qual que é o maior risco? Da gente atribuir a Deus a causa do pecado. Mas a causa é o coração da criatura. A causa é a vontade do ser criado. Mas qual que é a causa da vontade do ser criado? É mistério. É mistério. Por que ele sucumbiu ou não? Por que Adão caiu? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que qualquer um de nós que estivesse lá também ia cair. Ia cair. Então, aí nós olhamos para o mal, a agência do mal, essa questão do decreto. Mas aí nós temos que olhar para a graça. Qual que é a resposta do mal? O mal é respondido cristologicamente. Deus ordenou que o maior mal histórico servisse ao maior bem redentivo, a expiação de Cristo. Então, o maior mal sendo suprimido pelo maior bem, a morte de Cristo na cruz, a expiação de Cristo. De Cristo. A cruz não elimina o escândalo do mal, mas revela que Deus é capaz de subjugar o mal ao seu desígnio salvador sem contaminar a sua santidade. Porque Deus, irmãos, ele é o totalmente outro. Ele é o totalmente distinto. Então nós não podemos pensar em Deus quando a gente pensa com a nossa mente. Além disso, o mal, o pecado e os rebeldes impenitentes serão justamente julgados e punidos no último dia. Não é porque Deus usou para os seus desígnios, porque Deus os usou para os seus desígnios, que o mal pode ser chamado de bem. Então, o mal é mal pelo preceito, pela lei, e quem fez o mal vai ser punido pelo mal que foi feito. Nisso está também a santidade de Deus e a soberania dele. E aí aqui eu repeti o que eu já falei, eu já tinha citado, não devemos buscar a causa além da vontade humana. A única resposta que devemos buscar e nela nos contentar é a graça de Deus, que salva pecadores rebeldes, inclinados ao mal. Porque todos nós, irmãos, nós éramos e continuamos muito sendo inclinados ao mal. O que retém a nossa vontade de pecar? É o Espírito Santo e Deus manter a mão. Mas tem hora que Deus nos entrega aos nossos desígnios, porque nós somos rebeldes e somos como aquela mula brava, aquele cavalo selvagem que não quer ser selado e nem quer as rédeas. A gente fica dando coice e sacudindo de um lado para o outro. Aí muitas vezes o Senhor fala, então faz lá. Então faz. Aí você vai lá e faz e quebra a cara, ele vem cá e puxa. Aí você continua a mula brava. Aí ele solta de novo. Aí ele traz de novo. Aí ele solta de novo. Aí ele traz de novo. Aí depende de você, quantos ciclos você vai precisar para dar uma amansada na mão do Senhor, né? Mas é isso. A gente tem que confiar na graça que salvou inclusive a nós, rebeldes, pecadores, amantes da maldade, amantes dos nossos desejos, inclinados totalmente ao mal. Aí ele vem e põe a mão e rompe esse ciclo. Está entregue o prédio. Glória a Deus. Vamos procurar uma pizza aqui. Agora nós sabemos que há 3 semanas vendo esse vídeo aqui. Vocês estão anotando. Irmãos, é um assunto fácil, não. É um assunto que ele é discutido ao longo de toda a história cristã.
E muitas coisas são axiomas, são coisas que você fala, é assim, mas não tem explicação. Então, o que eu construí foi através das escrituras, lógico, e também dialoguei com alguns teólogos, né? Dialoguei com Agostinho, dialoguei com Calvino, dialoguei com Turretini, dialoguei com Bavinck. Esses caras são os caras que eu conversei com eles para trazer aqui para vocês alguma coisa ajustada. Mas o ponto é, diante da maldade, diante do mal, diante da violência, Deus é soberano. Ele, de maneira alguma, é autor do mal. De maneira alguma, Deus é bom e Ele é santo. E ao final, Ele vai manifestar a graça salvando pecadores que Ele escolheu desde a eternidade. E aí nós veremos verdadeiramente manifestado o Cristo, o Rei da Glória, que está sobre todas as coisas. E aí nós veremos claramente o triunfo do Senhor sobre toda a maldade e sobre todo o pecado. No nosso coração, diante de toda dificuldade, irmãos, o que nós devemos ter é o seguinte: sim, Deus é soberano, mas de maneira alguma Ele é autor do mal ou se agrada do mal. Porque se Ele se agradasse do mal, Ele não seria bom. Se Ele se agradasse do mal, Ele não poderia punir o mal, o pecador, no último dia. Ok? Algum comentário final? Melhor não. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Que nós possamos engrandecer, exaltar, bendizer o teu santo nome em todo o tempo. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e que principalmente seja crido por nós, por um coração submisso que atende ao Senhor através da aplicação das tuas verdades pelo Espírito Santo. E que nós nos agarremos, Senhor, a tua palavra, a tua santa escritura, para andar na tua presença e exaltar o teu santo e bendito nome, hoje e eternamente. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, nos traga em paz e segurança para adorar o teu santo nome à noite, Pai, e que seja um dia verdadeiramente para engrandecer o teu santo e bendito nome, é a nossa oração. Amém.